Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo do André Luiz Blattes Flores sobre a palavra inflammation. Essa palavra ela ficou tão enraizada dentro do que eu venho aprendendo com ela e o que a gente pode fazer em prol da saúde de todas as pessoas que eu tô tão viciado, digamos assim, nesse assunto, que entre uma paciente e outra, falta uma, eu entro no site e começo a pesquisar é, o- coisas, coisas assim que eu não sei, que eu não estou sabendo, eu saio procurando para acrescentar. Então, essa palavra é muito legal, se enraizou dentro de mim. Eu estou fazendo o terceiro curso de fisiologia hormonal. A fisiologia hormonal, pessoal, é para todos os médicos. Não tem uma especificidade, é para tal especialidade, porque ele é fisiologia. Quando a gente entra no curso de medicina, a gente começa a cortar cadáver, né? E estuda o Guyton. O Guyton é um livro desta grossura, né? Uns chamam de Guiton porque é G-U-I, do autor, né? Mas é o mesmo do meu tempo até hoje. Ele só vem sendo atualizado. É o funcionamento normal de todo o corpo humano. Se chama de fisiologia. Então, nós, estudantes de medicina, primeiro e segundo ano, aprendemos como funciona o corpo humano, aprendemos anatomia através dos cadáveres, eu não sei se é cadáver ainda hoje, e depois, no terceiro ano, a gente começa a acompanhar os professores dentro do hospital, aprendendo a fisiopatologia de cada doença, cada um na sua área, na pneumologia, na pediatria, na ginecologia, na ortopedia, na reumatologia, e assim a gente vai passando até se formar. Para recebermos, depois de formado, doentes. Mas olhem que legal que vem acontecendo. Quando eu descobri essa palavra inflammation, eu fui buscar a origem dela. Ela vem de inflammation do inglês com aging. Aging é age é idade, aging é envelhecendo. Então inflammation, né? Inflammation é inflamação, mais envelhecimento. Uniram as duas e formaram a palavra inflammation. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tentar mostrar para vocês. Eu fui buscar quando que essa palavra foi usada pela primeira vez. Eu não tenho certeza absoluta. Eu botei em inglês no site que eu gosto de pesquisar, quando que ela foi usada pela primeira vez. Então eu faço questão que todos que estejam me escutando entrem neste grupo para tratar saúde e não mais se preparar para sairmos do faculdade de medicina para tratar doença. E eu lembro que eu era tão assim feliz que eu dizia, eu vou ser cirurgião de alguma coisa, porque o cirurgião salva. E eu fui por décadas cirurgião de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de útero. Eu sou ginecologista e obstetra, né? Fiz milhares de partos. Mas agora eu saía, hoje os alunos estão saindo para atenderem doenças. Há 30 anos, mais ou menos, o inflammaging vem surgindo. E eu comecei a me apaixonar por não mais tratar doentes. Embora eu receba ainda, eu estou naquela fase que eu já parei de operar, eu não opero mais, eu parei de fazer parto, eu fiz concurso para atender o SUS. Então eu estou atendendo o SUS. Mas esse tipo de medicina é uma consulta de 2 horas, 2 horas e meia, né? Então, mas eu vou trazer para as pessoas acompanharem, pesquisarem, estudarem o que está acontecendo atualmente de mais moderno. Isso aqui não é medicina do futuro. No meu entendimento, já estão fazendo. Tem um grupo pequeno de médicos no mundo que descobriram esse tipo de medicina e estão protegendo seus pacientes a partir dos 30 anos de idade para que eles cheguem nos 70, 80, 90 com saúde, sem doença. Vamos observar. Inflammaging, a primeira vez da minha pesquisa, né,
eu encontrei que Inflamaging, separado, Inflamaging, foi nomeado pela primeira vez por Franceschi e colaboradores, há 22 anos atrás, em 2000. É uma nova edição aos tipos de estudo de envelhecimento. Bom, como que eu faço a pesquisa? Eu coloco um título que eu quero falar. Eu tenho 3 sites que eu gosto de pesquisar, né? O PubMed é o que eu mais tenho, assim, digamos assim, mais facilidade de encontrar o que eu quero. Eu acho que tem muito mais artigos. Então eu procurei o que a gente vai falar hoje sobre. Eu coloquei embaixo assim, eu queria falar sobre a parte masculina, porque isso que eu estou estudando não é só para mulheres, é para todas as pessoas, para todos os médicos saberem. E eu botei produção baixa de testosterona e a palavra importante, inflammation. Né? Se eu botasse assim, produção baixa de progesterona em homens idosos, aí apareceria um monte de trabalho, nada a ver com o processo inflamatório que leva ao aparecimento de doenças. Então a palavra inflammation é importante na pesquisa que a gente está fazendo. Eu encontrei esse trabalho de 2021, olha aqui pessoal, ó, setembro de 2021. Ele não tem um ano, ele é bem moderno. Então ele diz o seguinte: a relação negativa entre testosterona e citocinas inflamatórias é relatada há décadas. Amostras de sangue venoso foram coletadas em 149 homens com idade entre 18 e 77 anos. Andrógenos gonadais, testosterona total e testosterona livre. Reagentes de fase aguda, como proteína C reativa, ferritina, glicoproteína alfa-1 ácida e interleucina 6, juntamente com cortisol, e as concentrações de perfil lipídico foram determinadas. HDL, LDL, colesterol total. Foi demonstrado que os marcadores de testosterona e testosterona livre foram negativamente correlacionadas com todas as proteínas de fase aguda. Proteína C reativa, sempre peçam junto a proteína C reativa, a proteína C reativa ultrassensível, a ferritina, né, e a AAG, que é a contração de glicoproteína alfa-1 ácido, 1 ácida, e o perfil lipídico do sangue, colesterol total, lipoproteína de baixa densidade e triglicerídeos. Olha que interessante, andrógenos gonadais, que são andrógenos, são os hormônios masculinos, produzidos nos nossos testículos, gonadais, testosterona e testosterona livre, reagentes de fase aguda, como a proteína C reativa, ferritina, glicoproteína alfa-1 ácida, interleucina 6, cortisol, e as concentrações do perfil lipídico foram determinadas. Olha que interessante, ó. Tudo isso aqui foi pesquisado. Foi demonstrado que os marcadores de testosterona e testosterona livre foram negativamente correlacionadas com todas as proteínas de fase aguda, aquelas citocinas que nos inflamam, proteína C reativa, ferritina, AAG, perfil lipídico do sangue, colesterol total, proteína de baixa densidade e triglicerídeos. A análise multivariada mostrou que testosterona livre e a relação de testosterona livre com cortisol foram inversamente correlacionadas com as concentrações de proteína C reativa, glicoproteína alfa-1 ácida e ferritina, independente da idade e dos lipídios do sangue. Aqui, pessoal, está incluído meninos com 17, 18, 19 anos, com obesidade muito grande,
Se pegar uma fita métrica e medir, a barriga dele está com mais de 102 centímetros. Aí você pensa na síndrome metabólica, né? Não é aquela barriga do chope, como dizem, não. Aquilo são gorduras extremamente malévolas. E observem vocês, quem tem aquela barriga, né, grande, ela está com os órgãos internos, todos eles gordurosos. Esteatose hepática, o grande epíplo está muito gordo, o pequeno epíplo, entre as alças intestinais. E isto pode fazer com que uma enzima chamada aromatase ela entre nos adipócitos e transforme a testosterona contida em toda a barriga do homem, nas vísceras do homem, em estrogênio, estrona, estradiol e estriol. E esse homem fica com uma carga grande de hormônios femininos. Então vocês notem assim, a importância de manter o peso, manter um hábito intestinal saudável, né? Academia, movimentação, isso é muito importante. Olhe esse gráfico aqui, pessoal, por si só já valeria todo o nosso papo. Testosterona com a idade, comparando a testosterona com a idade. Aqui vocês notem, entre 25 e 34 anos, em nanogramas por decilitro, aqui assim a testosterona livre, vocês observem ela está perto de 750 nanogramas por decilitro. É normal chegar até 900, 1000 nanogramas por decilitro em pessoas muito jovens. À medida que nós vamos envelhecendo, e vocês notem que é muito rápida a queda masculina, aqui assim, puxando uma linha reta, com 35 anos, observem a queda da testosterona livre, que é a principal delas. Em azulzinho está a testosterona total. A testosterona total ela está praticamente presa a algum tipo de receptor. A testosterona livre é que dá o comando para as coisas acontecerem no corpo masculino. E observem a queda aos 30 anos de idade. Aqui nós estamos observando, aqui aos 25, aos 35, dos 35 aos 44, e dos 45 aos 54, todos, homens e mulheres, sabem que o homem começa a desenvolver a hiperplasia prostática benigna. A próstata começa a ficar inchada, como se chama vulgarmente. Ela aumenta e a cada vez que passa, menos hormônio, olha o interessante, menos hormônio e mais a próstata incha. Tá bom? Isso, guarde esse detalhe. Então, assim, os estudos hoje estão mostrando que quanto menos hormônios sexuais o homem e a mulher têm, pior para a formação de câncer de mama nas mulheres, menos hormônios. Os estudos estão aí, os estudos de inflammaging estão em centenas e milhares de estudos mostrando. Está caindo por terra aquilo que a mulher jovem, porque quando a mulher tem câncer de mama? Depois dos 40. E depois dos 40 ela está na menopausa, ou no climatério, ou produzindo pequeníssimas quantidades de estradiol. Então é quando começa a aparecer o câncer de mama, o câncer de endométrio. No homem começa a aparecer o câncer de próstata. Então, quando os níveis dos hormônios esteroidais, né, estrogênio, progesterona, estradiol na mulher, estrona, e no homem a testosterona. Então, quanto mais baixo, parece existir um maior risco de doenças benignas da próstata, a hiperplasia prostática benigna e o câncer de próstata. Então, vocês observem aqui um homem de 65, 74 anos, a testosterona livre dele está completamente baixa. O que nós temos que fazer para melhorar a qualidade de vida desses homens? Aumentar para que ela chegue próxima dos 25, 30 anos, aqui em cima, mas não administrar injeções
com andrógenos. Tem que ser a mesma testosterona livre, né? De preferência passar na pele, sim, eu ia dizer a concentração aqui, mas cada um procure o seu urologista, né? Então, assim, uma concentração de uma testosterona livre, passada na pele todos os dias, tantos miligramas, e a gente conseguindo trazer que essa testosterona suba para bem mais alto, este homem estará protegido de doenças do coração, infarto agudo do miocárdio, parada cardíaca, hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose, estará protegido das doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. Então, pessoal, esses estudos é só vocês pesquisarem, tá na internet, assim, estudos de sites seríssimos. Esse exame está muito lindo. A conclusão do trabalho estudado. Concluímos que uma concentração no sangue de testosterona reduzida pode promover processos inflamatórios independentes do tecido adiposo e da idade. Olha que interessante. Através de uma inibição reduzida da síntese de citocinas inflamatórias, o que leva ao aumento da produção de proteínas de fase aguda. Portanto, uma baixa concentração no sangue sérica de testosterona parece ter um fator de risco independente no desenvolvimento de aterosclerose e doenças cardiovasculares. Então, qual a classe de médicos, com esta frase aqui, deveria estar debruçado estudando o inflammaging, as citocinas pró-inflamatórias que causam as doenças vasculares? Nem precisa responder, né? Além disso, a correlação positiva entre testosterona e nível de atividade física sugere o treinamento físico atenua a diminuição relacionada à idade dos andrógenos gonadais e desta forma pode reduzir o aumento da inflamação sistêmica de baixo grau em homens idosos. Então, vocês notem aqui que, digamos assim, alimentação é um tripé. Alimentação, exercícios físicos e controlar citocinas inflamatórias, nós estamos evoluindo para uma velhice longa e sadia. É muito legal saber isso. Aqui eu procurei uma revisão mais antiga de propósito. Eu apresentei uma do menos de um ano atrás, setembro do ano passado, e aqui eu procurei buscar o que estavam pesquisando em 2014. Aqui está o trabalho que nós vamos estudar. Ó. Esse trabalho aqui. Ó. Aqui assim está. Ele foi apresentado em 2013, em agosto de 2013, e foi publicado em 2014. Tá? Aqui está o DOI dele. Ó. Tá? Resumo. Crenças de décadas sobre andrógenos e câncer de próstata sofreram mudanças dramáticas à luz das evidências modernas e novas construções teóricas, mas permanece uma confusão considerável sobre esse tópico, particularmente no que diz respeito ao uso da terapia com testosterona em homens com qualquer histórico de câncer de próstata. Então, quando você fala aqui, pessoal, quando eu falo em reposição, eu falo em reposição de testosterona, tá? A bioidêntica, as injeções que nós temos aí, outros tipos de tratamento que nós estamos aí, que não são testosterona, são drogas com ação hormonal, tá? Então, quando você fala em testosterona. O objetivo desse estudo foi revisar a literatura atual sobre a relação da testosterona como sérica no câncer de próstata e, em particular, o efeito da terapia com testosterona na progressão e recorrência do câncer de próstata.
Aquisição de evidências. Uma pesquisa no Medline foi realizada para identificar todos os artigos originais e a revisão avaliando o efeito dos andrógenos. Andrógenos não entendam testosterona, entendam os medicamentos artificiais com ação hormonal, tá? Não são a mesma, não é bioidêntica. Então eu vou repetir. Uma pesquisa no Medline foi realizada para identificar todos os artigos originais e de revisão, avaliando os efeitos dos andrógenos na próstata e o uso de testosterona em homens com história de câncer de próstata tratado ou não tratado. Então vocês notem sim que as coisas vêm evoluindo de forma tão legal e tão rápida. Síntese de evidência. Isso aqui eu repeti para continuar essa frase aqui, ó, é a frase anterior. Esses resultados indicam uma capacidade finita de andrógenos para estimular o crescimento do câncer de próstata. A maioria dos estudos demonstra uma associação entre baixa testosterona sérica e características de mau prognósticos do carcinoma de próstata. Olha, eu vou ler essa frase lentamente porque ela é muito importante. A maioria dos estudos demonstra uma associação entre baixa testosterona sérica no sangue e características de mau prognósticos no câncer de próstata. Testosterona baixa aumenta o risco de carcinoma de próstata, incluindo doenças de alto grau, altamente virulenta, capacidade de invasão, de metástase, o estágio patológico avançado e risco aumentado de recorrência bioquímica após prostatectomia radical. O que é prostatectomia radical? Todo mundo sabe, né? É a retirada de toda a próstata e de todos os tecidos vizinhos em voltas, incluindo principalmente os linfonodos. Vários relatos de terapia com testosterona em homens após tratamento com câncer de próstata localizado mostraram taxas de recorrência baixas ou ausentes. Alguns homens com câncer de próstata não tratado receberam terapia com testosterona sem evidência de progressão no câncer de próstata. Conclusão do trabalho. A crença de longa data de que o risco de câncer de próstata está relacionado a altas concentrações séricas de andrógenos, é o que se pensava no passado. Quanto mais hormônio no sangue, pior o câncer de próstata. Então vamos ler. A crença de longa data de que o risco de câncer de próstata está relacionada a altas concentrações séricas de andrógenos não pode mais ser sustentada. As evidências atuais indicam que o crescimento máximo do câncer de próstata estimulado por andrógenos é alcançado em concentrações séricas de testosterona, tá? Concentrações por andrógenos é alcançado em concentrações séricas de testosterona relativamente baixas. É isso aqui que eu estava procurando, desculpe. Relativamente baixas. Quanto mais baixas as concentrações de testosterona, maior o risco e maior a virulência do câncer de próstata. Portanto, pode ser razoável considerar a terapia com testosterona em homens selecionados com câncer de próstata e hipogonadismo sintomático. O que é hipogonadismo sintomático? O homem produz testosterona nos testículos. Então o homem não tem menopausa. A mulher tem menopausa porque ela vem menstruando de meno e ela para de produzir estrogênio, então ela faz uma pausa na produção de hormônios. O homem não, como a gente viu o gráfico acima, o homem não tem menopausa. Ele vem diminuindo lentamente, até a níveis muito baixos, tá? Isso se chama de hipogonadismo sintomático. Então o homem não tem
o que se chama de menopausa, andropausa. O homem não tem andropausa, o homem tem hipogonadismo sintomático. E aqui, pessoal, só para mostrar para vocês como é que eu pesquiso nos sites internacionais sobre o que eu estou estudando muito agora. Então a gente entra e escreve ali, por exemplo, assim, aqui eu botei 3 exemplos assim, sobre os telômeros, né? Os telômeros é aquela partezinha final do DNA que dá o comando para as células. Quanto mais jovem, eles são compridos quando a gente é jovem. E à medida que a gente começa a envelhecer, os telômeros do DNA vão diminuindo, vão ficando doentes, e eles não replicam mais as células que eles deveriam replicar, sadias como deveriam. Então, assim, isso aqui, pasmem vocês. Sabe como é que a gente recupera esses telômeros do DNA? Repondo hormônio feminino e hormônio masculino. Feminino nas mulheres e masculino nos homens. O telômero do DNA, eu pretendo fazer um vídeo sobre o telômero. Então, como pesquisar? O que são telômeros? A chave para a velhice estudado por cientistas. Eu escrevi isso aqui, ó. Apareceu dezenas, centenas de trabalhos. Aqui para os cardiologistas. Entre e coloca Heart Diseases and Inflammation. A palavra inflammation é muito importante, porque se o colega cardiologista que chegar lá e botar Heart Diseases, vai aparecer todas as doenças do coração. Infarto, isto, aquilo, hipertensão arterial sistêmica, aterosclerose. Então tem que colocar a palavra inflammation, porque os estudos que são direcionados com o processo inflamatório aparecerão nas doenças do coração causadas pelo processo inflamatório das citocinas inflamatórias. Aqui, talvez o meu próximo bate-papo com as mulheres, como que eu pesquiso? Tratamento de reposição hormonal na menopausa e inflammation. Se eu não botar a palavra inflammation, vão aparecer vários estudos de tratamento de terapia hormonal não relacionado com as citocinas inflamatórias que eu gostaria. Então, pessoal, eu acho que aqui nós estamos terminando, né? Eu fiz, acho que uma boa revisão. Se inscrevam no meu canal. Eu pretendo todas as semanas lançar alguma coisa importante. Se inscrevam, mande para as tias, para as amigas, mandem se cuidar. Quem tem 40 anos para baixo, faça os seus exames importantes. Eu tenho anotado para não esquecer nada aqui, ó, e deixei para mostrar para vocês, olha aqui, ó. Para mulheres, é só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó, para mulheres, né? Para homens, só isso aqui, ó, né? Isso aqui tudo relacionado com o processo de envelhecimento, anti-inflammation. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima, e estaremos aqui a partir de agora formando o maior grupo de pessoas que querem se cuidar assim vamos botar 35 anos de idade. O que vocês acham? Começar já a pesquisar se já começou alguma coisa no corpo de alguém a desaparecer. No meu caso, como eu lido só com mulher, por ser ginecologista, vai ser com vocês, mulheres. Tá bom, queridas? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.